Boa noite, minhas amigas. Boa noite, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, né? Hoje, dia 22 de julho de 2026. E nesse horário das 19h20, nós estudamos essa obra, O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo, né? Essa obra maravilhosa do nosso irmão Cláudio Fajardo. Nós estamos estudando o capítulo 10, que tem por título Oração Dominical, né? Não, o capítulo 10 nós já passamos. Deixa eu ver aqui. Não, é o capítulo 10 ainda. É que eu estava olhando, capítulo 10, oração dominical. Hoje a gente vai começar naquele item que diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Carmen, faz a nossa prece de abertura, por favor, minha amiga. Então, estamos reunidos mais uma vez aqui, agora nesse momento, é para estudarmos esse livro, O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo. É com muita gratidão que mais uma vez estamos aqui para aprendermos cada vez mais. Jesus abençoe a todos nós aqui presentes, aqueles que ainda vão chegar e aqueles também que não conseguiram entrar hoje, que também sejam abençoados. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá, começando o nosso capítulo 10, oração dominical, né? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então, Cláudio Fajardo diz assim: por que se perdoardes aos homens as suas ofensas? O porquê, o porquê é uma conjunção, que designa causa. O ser, quer dizer, porque ser perdoado. O ser, uma conjunção condicional. Usando estes termos, o mestre nos mostra como é imprescindível perdoar. Então, ele diz: por que se perdoardes, né, aos homens as suas ofensas? Então, esse versículo, da forma como ele foi formado, ele nos mostra o quê? Que Jesus nos demonstra como é imprescindível perdoar. A gente pode perceber que em todos os estudos que a gente tem feito, né? Todos os estudos que a gente tem feito, pelo menos assim, nesse mês de julho, quase todos eles falam sobre isso. Necessidade de perdoar, necessidade de não fazer ao próximo o que não gostaríamos que fizessem para nós, como está lá em Mateus 7,12. Parece que eles estão propositalmente tocando na mesma tecla. Tocando na mesma tecla. Por que será isso? Talvez porque a gente esteja vivendo um momento, né, onde a agressividade está violenta aí. É tantas guerras, tanta política, tanto um acusando o outro, falando de um e de outro. Então, talvez eles estejam tanto batendo nessa tecla do perdão, do respeito ao próximo, que a gente tenha que prestar mais atenção. Por exemplo, a palestra de amanhã vai ser da nossa irmã Joana. O que é necessário fazer para obter a salvação e a parábola do bom samaritano? O que faz ali? De respeito, né? De Mateus 7,12, fazer ao próximo que gostaríamos que te fizessem. Olha só como o tema está recorrente. E aqui ele fala, né? Jesus nos mostra como é imprescindível perdoar. Perdoar quem? Aos homens, no plural. E sem especificar um em particular. Nos diz da necessidade de assim fazermos com todos que agiram de maneira contrária aos desígnios do alto. Então, não é para perdoar uma pessoa, é para perdoar todos que um dia agiram contrário à lei de Deus. Aí você vai
pensar ao longo da história, não precisamos nem ir muito longe. Vamos pensar não só da história do século XX, século XXI. Então, só aí já tem gente suficiente, né? Século XX, século XXI. Perdoar a todos. Às vezes, a gente aqui, até comentando os fatos históricos, né? A gente se remonta ao século XX, a primeira parte do século XX, os primeiros 50 anos do século XX, onde nós tivemos duas grandes guerras, né? Primeira Guerra Mundial, de 14 a 19, e a Segunda, que foi mais ou menos. Oficialmente iniciou em 39, com a invasão da Polônia pela Alemanha. Terminou em 45, mas ela começou um pouquinho antes, 36 por aí, a coisa já estava fervendo, né? E nós tivemos, na Primeira Guerra Mundial, muitas mortes, aquela coisa toda, mas na Segunda tivemos um movimento que marcou a história, não é? Um movimento que marcou a história. Nós estamos falando de quem? Do nazismo. Um movimento que marcou a história. Não podemos dizer que em outros séculos não teve nada igual. Teve, teve até pior. Teve até coisas piores. Mas que esse movimento aí foi de 36 a 45, são 9 anos. Mas nós tivemos períodos horrorosos, né? Lembrando aqui de Stalin, na Rússia. Quem conhece um pouquinho da história sabe que não foi flor que se cheirasse, né? E outros ao longo da história, século XIX, século XVIII, século XVII, temos inúmeros. Bárbaros não faltaram na história da humanidade. Bárbaros não faltaram. Bárbaros guerreiros, bárbaros religiosos. Bárbaros religiosos também não faltaram, de todo tipo. Mas, voltando ao século XX, esse movimento é um movimento, né, que marcou muito. Por quê? Porque já tinha televisão, cinema, né? Reportagem saía do cinema, tinha os tais, aqueles jornalistas, que eu esqueci o nome, correspondentes de guerra, que iam com as tropas, não é? Filmavam a guerra, inclusive da Europa, a cada momento que os aliados invadiam uma região que tinha um campo de concentração, os fotógrafos estavam lá. O pessoal para filmar estava lá, filmavam. Tanto que a gente tem filmes, né? A própria Eva Braun, era, quem conhece, sabe a história dela, ela filmava. Várias vezes ela foi a campos de concentração e filmava. Tem filmes feitos por Eva Braun, dos campos de concentração. Das... Ela tinha uma câmera, ela filmava. Tem filmes de Hitler numa casa dele, acho que era na Suíça ou na Áustria, que ficava numa montanha, tipo um castelo onde ele recebia os convidados. Tem os filmes. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela foi já foi uma guerra onde tinha o quê? O tal do cinema, o tal do filme. Então, aquilo foi para o mundo inteiro. Mas nós sabemos, né, que os nossos irmãos que participaram ativamente daquilo, patrocinando toda aquela violência, nossos irmãos que receberam o nome de nazistas, porque faziam parte daquele movimento do nazismo, os outros também do fascismo, cometeram muitas arbitrariedades. Então, quando ele fala aqui que perdoa quem? Aos homens no plural, é para que nós também perdoemos a eles. Porque a gente fica assim, eu vou ter que perdoar aquele cara que me bateu, que me roubou, que me prejudicou. Não, ele diz aos homens, no plural. É para perdoar nossos irmãos que participaram do movimento nazista. É para perdoar nossos irmãos que participaram daquele movimento lá na Rússia, né? Com Stalin. É para perdoar nossos irmãos fascistas. É para perdoar todos esses nossos irmãos que
espalharam e muito dor e sofrimento sobre o planeta Terra ao longo da história. Porque quando a gente vê um filme de guerra, onde tenha, né, apareçam nazistas, fascistas, ou qualquer coisa desse sentido, o que a gente faz? Quando a gente escuta falar de alguns personagens do nazismo, Mengele, Hitler, Rudolf Hess, o que a gente sente quando vê a foto, a imagem desses, né? Porque, como eu falei, guerra de fotografia, guerra de filmagem, eles aparecem. De vez em quando aparecem os documentários aí, não aparece? Eles não aparecem, os documentários aparecem. O que a gente sente quando alguém começa a narrar os fatos lamentáveis patrocinados por Mengele, que todo mundo sabe quem é? O que a gente sente? O que a gente sente quando vê a campanha publicitária, que, se eu não me engano, foi Rudolf Hess que era o responsável, e outros mais? O próprio Hitler, Eva Braun, Mussolini. O que a gente sente? Não é raiva? Quando a gente vê aqueles soldados alemães levando as pessoas para a câmara de gás, e a gente sente daqueles irmãos, todos eles já desencarnaram. Se tiver algum nazista vivo hoje em dia, tá com cento e qualquer caquerada aí, não é? Tá com cento e caquerada aí, porque se o cara tinha 20 anos, mais 45, olha aí, né? Bota aí. O que a gente sente? São 71 anos. Se o cara tinha 25 anos, já está com 96. Então, são poucos os que estão vivos. Pouquíssimos que estão vivos. Mas o que a gente sente? Né? Eu me lembro quando prenderam aquela velhinha de 95 anos, ela foi uma carcereira no campo de concentração. Velhinha na cadeira de rodas, mas foi identificada como uma das piores que existiam naquela época. Na época ela era jovem, tinha uns 30 anos, agora está com 95, na cadeirinha de roda. Ela foi ao tribunal, foi julgada, foi condenada. Só não ficou presa por causa de baixo. A família passou mal vergonha, porque os netos e bisnetos não sabiam quem ela era. Só quem sabia era o filho, que já era meio idoso, entendeu? Um outro neto, mas os bisnetos não sabiam que a vovozinha boazinha, bonitinha, tinha feito aquela barbaridade toda. Foi condenada, mas pegou prisão domiciliar, deve ter morrido já. Mas o que a gente sente? A gente pensa assim, Senhor, tenha compaixão desse nosso irmão tão equivocado. A gente pensa isso, não é? A gente pensa isso. Quando a gente ouve falar, né? Que Mengele, como outro dia, morreu afogado numa praia de Santos. A gente pensa, Senhor, alguém fez essa oração quando descobriram que ele foi identificado, né, como o homem que morreu lá em Santos. Ele foi enterrado anonimamente, que não sabiam que era ele. Depois é que descobriram. Alguém fez essa oração? O Senhor tenha piedade desse nosso irmão tão equivocado. Que a sua misericórdia o envolva, Senhor. Alivia, Senhor, as suas dores, os seus sofrimentos. Eu acho que se alguém rezou assim, foi o filho. E o neto, talvez. Mas ninguém. Mas ninguém. Mas o que está em Mateus capítulo 7, versículo 12? Eu vou até pegar aqui para ler. Para ver como é que o negócio é complicado para a gente ainda. Mateus capítulo 7, versículo 12. Está lá, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Mateus 7, 12. Portanto, tudo aquilo que quereis que os homens façam a vós, fazei-o vós mesmos a eles.
Este é a lei e os profetas. Será que nós gostaríamos que os homens, quando a gente desencarnasse, fizessem uma prece sentida para nós? Ninguém sabe a nossa capivara, não é assim que a polícia fala? Puxar a capivara do sujeito, né? Né? A folha corrida, que eles chamam vulgarmente de capivara, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo. A capivara. Alguém sabe a nossa folha corrida? Não, ninguém sabe. Nós estamos nessa encarnação com a cara de bonzinhos, porque aqui até então não fizemos nada assim. Mas lá atrás, alguém sabe a nossa folha? Não. Mas a gente quer que os amigos se reúnam, né, no dia que a gente desencarnar, para fazer pelo menos uma prece, o Pai Nosso por nós. Ele diz aqui, ele deixa bem claro: tudo aquilo que quereis que os homens façam a vós, fazei-o vós mesmo a eles. Então, por isso que ele diz aqui, perdoar a quem? Aos homens, no plural, e sem especificar um em particular. Nos diz da necessidade de assim fazermos com com todos. Por isso que o negócio é bem complicadinho. Com todos que agirem de maneira contrária aos desígnios do alto. Então, é para a gente fazer isso com todos que agirem ou já agiram no passado, ou estão agindo no presente, de maneira contrárias aos desígnios do alto. Da mesma maneira que erramos, os homens, os homens, não importa quem, também assim o fazem e merecem o mesmo tratamento que queriam para nós. Olha como a gente ainda está distante do negócio. Não é? Porque a gente diz assim: ah, graças a Deus, eu não tenho guardado mágoa de ninguém. Graças a Deus. Todo mundo que pisa no meu calo, eu estou fazendo aquele esforço por me melhorar, estou perdoando. Parabéns, isso é louvável. Mas quando a gente cita essa lista de espíritos que já desencarnaram e que fizeram toda essa situação, criaram toda essa situação do mundo, quando a gente ouve falar o nome deles, o que que nós sentimos? A maioria, raiva, não é? Raiva. Raiva dos nazistas, dos fascistas, do isso, de, de um, de outro, de, né, de Mussolini, de Stalin, assassinos, raiva do Putin, raiva do Trump, raiva, não é? De todos esses homens que estão espalhando o ódio pelo mundo, a dor pelo mundo. Netanyahu, não é assim? A gente não sente aquela antipatia por esses irmãos? Alguém andou rezando pelo Trump, pelo Putin, pelo Netanyahu? E eu não me lembro. Então é isso que ele fala. Por que, Jesus diz, por que se perdoardes aos homens as suas ofensas? Se nós perdoarmos a todos os homens as ofensas que eles praticaram. Perdoar não é passar a mão na cabeça, que a gente sabe que a lei, a justiça é de Deus. E o que é perdoar? O que é o amar o inimigo? É não desejar mal para ele. E é o que mais a gente deseja. Bem que um daqueles, aquele drone podia cair na cabeça de fulano, não é? A gente pensa isso. Olha como nós estamos distantes ainda do homem de bem. Do homem de bem. O homem de bem não pode ter raiva do Trump quando mete tarifaço no Brasil, não é?
Então, a gente vai perceber o quanto a gente está longe do homem de bem, o quanto a gente ainda tem que fazer por se melhorar. Né? Porque diz aqui, porque se perdoar aos homens, ele não identificou o homem, ele, a todos, todos, as suas ofensas. Também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então, se a gente quer o perdão das nossas ofensas, a gente tem que fazer esse movimento. Na hora que vem aquele, eu quero apertar o pescoço dele, para, Senhor, tenha piedade desse nosso irmão. Faça ele ver a verdade para que ele não venha se comprometer mais. Porque a gente sabe que esses irmãos estão o quê? Se comprometendo seriamente. Não é? Aí ele diz aqui, ofensa significa injúria, agravo, ultraje, afronta. E também mágoa ou ressentimento de pessoa ofendida. Podemos, com toda segurança, afirmar que só existe ofensa quando há por parte do elemento afrontado sintonia com sentimentos inferiores que o levam a sentir-se ofendido. Não foi Gandhi, né? Gandhi que perguntaram a ele, né, se ele teve que perdoar alguém. Ele disse, não, nunca me senti ofendido. Será que Jesus alguma vez se sentiu ofendido pela surra que ele levou dos soldados romanos? Ofendido pelos seus irmãos compatriotas judeus que o pregaram na cruz? Ofendido porque seus discípulos não foram capazes de, na hora que ele foi preso, jogar o joelho ao chão? Não é revidar como Pedro fez, mas todos jogarem joelho ao chão e rezarem, pedindo a Deus que fortalecesse Jesus, porque ele ia passar por um momento muito difícil, né? E ao invés disso, o que eles fizeram? Pé da estrada e correndo muito e se esconderam. Não foi assim? Depois de caminharem com Jesus durante 3 anos, nenhum deles jogou o joelho no chão e ficou ali em oração por Jesus. Foram orar dentro de casa, escondido de porta trancada. Jesus poderia dizer, nossa, andei com esses homens 3 anos. E na hora não foram capazes de botar o joelho para pedir a Deus que me protegesse. Não é? Não, ele nunca se sentiu ofendido. Então, aqui, ó. Por quê? E ele diz por quê. Porque Jesus, como nenhum homem que se sente ofendido, não estabeleceu sintonia com sentimentos inferiores que o levaram a se sentir ofendido. Então, quando a gente, né, se sente ofendido com alguma coisa, é porque nós nos sentimos o quê? Especiais. Ele fez isso comigo. Não é isso? Eu não mereço esse tipo de coisa. Não mereço. Eu sou tão bom. Ajudo tanta gente. Rezo por tanta gente. Nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca. E ele fez isso comigo. Aí o comigo já fica mais forte, né? Comigo! Ah, meu Deus, me desculpe, mas uma revolta se instala em meu coração. É isso aqui. Só existe ofensa quando há, por parte do elemento afrontado, do ofendido, sintonia com sentimentos inferiores que o levam a sentir-se ofendido. Que sentimentos são esses? Orgulho, vaidade. Por que não pode ser com você? Se eles colocaram Jesus na cruz, que não tinha culpa de nada, que não vão fazer com a gente? Ou será que você é tão especial assim? Né? Então, a gente se sente ofendido por isso. Porque ainda estabelecemos sintonia com sentimentos inferiores que nos levam a sentir-se ofendido. Principalmente a vaidade, o orgulho. Esses sentimentos desencadeiam
no indivíduo, quando você se sente ofendido, um processo de mágoa. E detalhe, esse sentimento de mágoa pode durar anos. É ou não é verdade? Tem gente que tem mágoa de algo que aconteceu quando era adolescente, criança. Ele xingou minha mãe quando eu era criança. Aí não superou até hoje, que o outro xingou a mãe quando ele era criança. Ela me obrigou a ir a uma festa com vestido que eu não queria. 50, 60 anos. Ela falou para mim uma coisa desagradável há 30, 40 anos atrás. E a gente guarda esse tipo de sentimento. Não esqueço. Eu perdoo, mas não esqueço. A gente fala isso. Então, ele diz aqui, esses sentimentos, né, desencadeiam no indivíduo o processo de mágoa, que, segundo os espíritos encarregados de divulgar a mensagem evangélica no planeta, é uma das maiores causas de sofrimento e estacionamento do espírito em relação à dinâmica da vida. Porque a gente vai guardando. Ele fez isso, eu guardei uma mágoazinha dele. O outro fez ali, eu guardei outra mágoazinha. O outro guardei, eu guardei outra mágoazinha. Depois, essas mágoas se transformam numa energia ruim que vão afetar o nosso perispírito. E, consequentemente, vão afetar o nosso corpo físico. Daqui a pouco a gente está com dor aqui, dor acolá, e a gente não sabe de onde. Aí aparece um problema no estômago, um problema de pele, daqui a pouco um câncer, e a gente não sabe a origem, a causa dessas doenças. São essas mágoas que a gente vai acumulando ao longo do tempo. Depois ele vai dizer aqui, atender ao convite daquele, esse daquele está com letra maiúscula, é de Jesus, que verdadeiramente nos ama e nos quer sempre bem, questão de bom senso. E qual é o convite? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Né? É questão de bom senso, ainda mais quando ele nos convoca à prática de um dos seus mais importantes ensinamentos, o perdão das ofensas. Assim será necessário até o dia em que não mais nos sentirmos ofendidos, porque quando isso acontecer, poderemos dizer, também dizer, ninguém te condenou? Nem eu também te condeno. Vai-te, não peques mais. Ele não falou isso para a mulher adúltera? Ninguém te condenou, porque todo mundo jogou a pedrinha no chão. Eu também não te condeno. Vai-te e não peques mais. Então, um dia, somos nós que diremos isso, que Jesus falou. Ninguém te condenou para alguém que tenha cometido um crime. Ninguém te condenou? Não, não. Eu também não te condeno. Eu também te condeno. Então, enquanto nós não nos sentirmos assim, né? Eu não me ofendo com mais nada, isso verdadeiramente. Enquanto isso não acontecer, a gente vai ter que sempre ficar ouvindo o convite de Jesus. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Então, esse convite vai ficar sempre o quê? Ressoando nos nossos ouvidos, até que um dia, verdadeiramente, a gente não se sinta mais ofendido. Porque aí não vai ter mais necessidade. Também, isso está em João capítulo 8, versículo 10 e 11. Ninguém te condenou? Nem eu também te condeno. Vai-te, não peques mais. Também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Deus não perdoa ninguém, né? A gente fala, né? Vou pedir o perdão de Deus, Deus vai nos perdoar, por quê?
Porque no grau evolutivo que nós estamos, nós ainda precisamos disso, né? Deus vai me perdoar. Mas alguém acha que Deus, né, ficaria ofendido porque um elemento como nós, que ainda estamos num grau evolutivo em que nos encontramos, fez algo grave? Não tem sentido, né? Jesus, ai, Jesus, me perdoe. Meu Deus, é muita infantilidade nossa achar que algum ato nosso possa ofender, não vou nem falar de Deus, deixa Deus de lado, possa ofender a Jesus. Não é muita infantilidade achar que eu tenho condições de ofender a Jesus? É muita infantilidade nós achar que nós temos, nossos atos podem ofender Jesus. Então, diz aqui, Deus não perdoa muitas vezes, né? Eu já falei isso assim em palestra, né? E eu vi as pessoas, né, fazerem aquela cara contrafeita, né? Quando você fala, Deus não perdoa ninguém, é o pessoal, né? Principalmente nossos irmãos que ainda são de outras denominações religiosas, quando você fala, eu vou pedir perdão a Deus, maravilha que você faça. É sinal que a gente está reconhecendo que nós erramos, não é verdade? Então você diz, eu vou pedir perdão a Deus. Isso, peça mesmo. Mas lembre-se que Deus não precisa, porque ele não se sentiu ofendido. Mas nós ainda estamos na fase de precisar pedir perdão. A gente está nessa fase. Então, ele diz aqui: Deus não perdoa pelo simples fato dele jamais se sentir ofendido. Esta expressão usada pelo sábio dos sábios, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós, quer simplesmente dizer que estamos redimidos do erro. Então, quando Jesus disse, por que se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Então, Jesus usou o termo. Deus, que é o vosso Pai, vos perdoará a vós, vosso Pai Celestial. Aí a pessoa vai dizer, como? Então Jesus falou uma besteira para a gente? Jesus disse que nosso Pai vai nos perdoar? Se Deus não perdoa ninguém, por que Jesus disse que Deus perdoará a nós? Mas não foi nesse sentido que ele quis dizer. Ele disse assim. Ele disse no sentido de que, quando dizer que o Pai Celestial vos perdoará a vós, quer simplesmente dizer que estamos redimidos do erro. Porque o dia que nós perdoarmos a todos os homens, nós estaremos redimidos. Então, quando ele diz, vosso Pai vos perdoará a vós, quer dizer, vocês estarão redimidos. Mas quando nós conseguimos perdoar a todos os homens, não é só aquele que bateu na minha face, a todos os homens, que hoje a gente torce o nariz ou sente um calafrio quando ouve falar o nome do sujeito. Quando nós perdoarmos a todos os homens, aí nós estaremos o quê? Redimidos. Esse é o sentido do o Pai Celestial vos perdoará a vós. Aí ele diz, o Pai Celestial, gerador da vida em nós, dá-nos sempre a oportunidade de nos refazer a partir da mínima ação em que nos ajustamos a atitudes impregnadas de boa vontade. Então, o Pai vai nos dar sempre oportunidades para nós, para refazermos a partir da mínima ação aquilo tudo que nós precisamos refazer. Então, aqui, ó, dados sempre a oportunidade de nos refazer a partir da mínima ação em que nos ajustamos
atitudes impregnadas de boa vontade. Na máxima, misericórdia quero e não sacrifício, está lá em Mateus capítulo 12, versículo 7. Misericórdia quero e não sacrifício, está contida toda a verdade que nos libertará, pois que ele mesmo foi quem disse. Pois o que é mais fácil dizer ao paralítico, perdoado-te são os teus pecados, ou levanta-te e anda, que está lá em Mateus capítulo 9, versículo 5. Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico, perdoado-te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Então, Deus é um Deus de misericórdia. Ele sempre nos dará novas oportunidades. Agora, nós precisamos abraçar essas oportunidades e não fazer como nós já fizemos de inúmeras vezes. Deixa passar. Agora não. Ah, não. Depois, nessa encarnação, eu ainda não consigo. Eu ouvi isso essa semana. Nessa encarnação, ainda não dá para mim, não. Não dá para mim, não. Nessa encarnação, ainda não consigo, não. Eu vou continuar assim. Na próxima, quem sabe, mas nessa encarnação, ainda não. É uma escolha, né? Livre-arbítrio. Aí parece a criatura que na próxima ele vai estar em condições mais fáceis do que essa. Não vai. Por isso que esse é o melhor momento. Esse é o melhor momento. Porque se a gente conscientemente diz, não, não, eu quero continuar assim, quem sabe um dia vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil. A cada momento que passa, a cada momento que a gente deixa para depois, conscientemente, que a gente diz, não, não vou mudar hoje, não. Não vou mudar agora, não. Eu gosto de ser assim. Conscientemente, a próxima será mais difícil. Será mais difícil. Porque você desperdiçou aquela oportunidade conscientemente. Agora, se é aquele nosso irmão que não tem essa consciência e deixa passar essa oportunidade, tudo é levado em conta, tudo é levado em consideração. Foi o que ontem uma das companheiras perguntou. Isso é levado em consideração? Sim. Aí tem aquele ditado: a ignorância nos defende. A ignorância nos defende. Agora, para quem não é ignorante, aí vem aquela máxima de Jesus: muito será cobrado a quem muito foi dado. Tá? Então a gente tem que estar antenado com essas coisas. Seguindo aqui. Se, porém, não perdoardes aos homens, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. A misericórdia do Criador vige em tudo no universo. Encontra-se o espírito em dificuldade do plano espiritual após uma experiência reencarnatória infeliz e uma simples prece sincera dele, expressando arrependimento e boa vontade de regenerar, muda toda a situação que ele se encontra. André Luiz, não é? Lembra de André Luiz? Foi 8 anos, né? Naquele sofrimento. Nossa Senhora! Sem reconhecer o porquê dele estar ali. Vários espíritos chegaram lá tentando ajudá-lo, mas ele não conseguia receber ajuda, porque ele criou um paredão. Sempre o quê? Injustiça. Quando eu ouvia chamar ele suicida, que suicida? Como é que fazia isso comigo? Eu era o médico, né? Aquela revolta. O dia e a ajuda estava sempre ali, próxima a ele. Mas ele não conseguia enxergar. O dia que ele, cansado, no fundo do poço, né? E abalado, sinceramente, elevou o pensamento ao alto numa prece. O que aconteceu? Lembra de Paulo? O véu caiu. E a ajuda estava ali, chegou.
Não foi o que o André fez? Foi o que ele fez. Naquele dia que ele realmente entregou o coração dele ao Senhor, fez uma prece sincera, que nem religioso ele era, né? Ele ia às missas, era aquela coisa social. Fez uma prece sincera, meu Deus, me ajuda que eu não estou aguentando mais. Por favor, Senhor, tem piedade de mim, sabe? Aquela coisa do rasgar o coração e falar com sinceridade. O que aconteceu? Ele viu a ajuda ali e ele foi socorrido. Ele foi socorrido. E não é que ele tenha ficado virado um anjo, não, que a gente sabe que o orgulho estava ali, né? Tanto que quando disseram para ele que ele foi levado às câmaras de retificação, ele viu aqueles doentes, tudo deitadinho na cama, ali, os médicos atendendo, ele logo o que pensou? Opa, sou médica, vou arrumar uma vaguinha aqui para mim, sou médica. Aí quando disseram que não, que ele ia limpar o chão, ele não deve ter ditado assim, obrigado, senhor. Não, ele era médico, meu Deus do céu. E o sujeito mandou ele queria trabalhar como médico, atender os doentes. O médico tinha diploma. E isso não foi levado em consideração a profissão dele. Quanto tempo levou para André Luiz trabalhar como médico em nosso lar? Eu não me lembro. Não me lembro dele ter. Vocês lembram se ele chega a trabalhar como médico? Não, não. Pelo menos você vai ver nos outros livros, Mensageiro, Missionário da Luz, ele é sempre como aluno. Não é como aluno? Sempre como aluno. Lá vai ele, com aquele outro companheiro também, que era mais ou menos tipo dele, eu esqueci o nome. Era Hilário? Não, não era Hilário, não, eu esqueci o nome. Era o outro companheiro, outro aluno com ele também. Ia sempre ele com alguém, ou com o Alexandre, ou com o Gúbio, não é? Sempre como aluno, para a gente ver a situação. Entende aqui? E uma simples prece sincera, rasga o coração, expressando arrependimento e boa vontade de regenerar, muda toda a situação em que ele se encontra. Novas luzes iluminam sua vida e perspectivas outras descortinam diante dele outra realidade bem mais amena. Foi o que aconteceu com o André Luiz. Foi levado para nosso lar. Espíritos protetores surgem, indicando-lhe o caminho. Olha Lísias. Lembra de Lísias? O visitador da saúde. Tinha esse título, Lísias, né? Foi um grande companheiro dele durante muito tempo, orientando, ajudando, né? Então, hospitais, escolas e ambientes reconfortadores, tudo isso aí André Luiz recebeu. Tratamento em hospital, escolas, participou de palestras, seminários, né? Ambientes reconfortadores, aquela praça maravilhosa, Praça das Águas, né? Linda. Auxiliam-no a reerguer-se com vistas à nova etapa do plano dos encarnados. Morou um tempo na casa do Lísias, a mãe do Lísias ajudando, orientando, esclarecendo ele, lembra? Dona Laura, se eu não me engano o nome dela. Após o amadurecimento das ideias, o que se faz necessário, espíritos encarregados preparam-lhe a reencarnação, reunindo outros elementos afins que partilham com ele a mesma necessidade. O novo corpo é cuidadosamente projetado e o ambiente a recebê-lo do planeta é devidamente ajustado. E se não bastasse tudo isso, o Criador permite que um outro espírito, em boas condições, lhe sirva de guia e amparo para auxiliá-lo nos momentos mais difíceis. Então, a gente vai ter um orientador espiritual, ou não. Tem dois, às vezes tem três, tem quatro, né? E ainda tem os que encarnam com a gente. Às vezes encarnam um pouquinho antes, encarnam um pouquinho depois, para dar uma força. Então, o Criador permite que o outro espírito em boas condições lhe sirva de guia e amparo para auxiliá-lo nos momentos mais difíceis. Um só é o objetivo:
de todo esse trabalho. Um só é o objetivo, de tão valiosa etapa evolutiva: a regeneração do espírito pela vivência consoante as leis universais. Então, tudo isso é preparado para cada um de nós quando nós encarnamos. Qual o objetivo? Nossa regeneração pela vivência em acordo com as leis divinas. Esse é o objetivo da reencarnação. A nossa evolução, a nossa regeneração. Aí a gente pergunta assim, o que significa a palavra regenerar? É consertar alguma coisa que está bagunçada, não é? O objetivo da reencarnação é a nossa regeneração. Eu pergunto, Jesus, quando encarnou aqui, a encarnação dele foi para regenerar? Não, ele não tinha nada para regenerar. E nós temos? Não. Ainda precisaremos de muitas reencarnações para nos regenerarmos e vivermos de acordo com as leis divinas. Da mesma forma que contamos com a espiritualidade no atendimento de nossas necessidades, ela, essa espiritualidade, também espera que nós, os encarnados, cumpramos a nossa parte do programa pré-estabelecido. É uma via de mão dupla. Não é só venha a nós o vosso reino. Né? Não é só assim. Não é só derramando sobre nós. Derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o seu amor. E aí? E nós? Nada? Não, nós temos que fazer a nossa parte. Tudo isso, todo esse cuidado que os maiores da espiritualidade têm na programação de objetivos, se perderá. Se perderá. Se perderá se, porém, olha só, perderá se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas. Então, todo esse trabalho que a espiritualidade realiza, amando do Pai, sob orientação do Mestre Jesus, visando a nossa regeneração, irá pelo ralo abaixo se nós não perdoarmos aos homens as suas ofensas. Perceberam? Todo esse trabalho será um fiasco, falhará. Não é? Se a gente continuar assim, eu não perdoo. Ou quando ouve falar o nome de alguém, não é? Ai, quando eu ouço esse nome, meu sangue ferve. Né? Aí, igual aquela música daquele cara, ou eu te amo, meu sangue ferve por você. Lembra? Se o sangue ferver, quando a gente escutar o nome daquele sujeito, tudo isso que a gente está fazendo, todo esse trabalho da espiritualidade, ó, então a gente tem que aprender a não deixar mais o sangue ferver quando a gente escutar o nome de um irmão equivocado. Ao contrário, a gente tem que se encher de luz e dizer: Senhor, tenha piedade e misericórdia desse nosso irmão. Alivia, Senhor, o seu sofrimento. Toque seu coração para ele veja a verdade e não se comprometa mais. Mas falar assim, sinceramente. Aí vamos pegar esse livrinho aqui, ó. Aí eu sei que a Carmen tem. Pai, perdoa-lhes. Denise também tem. Do Carlos Bacelli, pelo nosso irmão José. Vamos abrir no capítulo 31, que é o último capítulo desse que nós estudamos semana passada, na nossa irradiação para enfermos. Lê para a gente, Carmen, esse capítulo 101. É 101 ou 100? Ah, não, Não, 101. para ler o 101. 101. Tá bom. 101. Perdão, necessidade humana. Perdoar não é apenas esquecer a ofensa, mas lembrar que o ofensor é um irmão doente e precisa ser amado. Quem permanece em seu juízo perfeito
jamais magoa alguém. Quanto mais ilimitada a tua capacidade de compreender e amar, menos te sentirás exigido em matéria de perdão. Agredido a cada instante, porque não assimilava os golpes que lhe eram desferidos. Jesus não experimentava a necessidade humana de perdoar. Se a ofensa coloca à mostra as limitações de quem a pratica e o perdão, o grau de consciência de quem luta para superar-se, quem nada tem a perdoar, revela que já se encontra um passo além no caminho do verdadeiro amor. Perfeito, né? Cirúrgico, irmão José. Cirúrgico. Cirúrgico, irmão Verdade. José. Esse texto entrou direitinho no estudo, não entrou? Perfeito do estudo. Aí ele diz aqui: também vosso Pai vos não perdoará as ofensas. A vida nos atende pelos planos da sintonia. A gente sabe que tudo no nosso mundo é sintonia, né? A vida nos atende pelos planos da sintonia. Não é por castigo que o Pai não nos dá algo. A gente pensa logo assim, né? Deus só dá asa a quem não sabe voar. Só dá asas a quem não sabe voar. Essa frase é fantástica. Né? Então, não é por castigo que o Pai não nos dá algo, se assim não fizermos aos outros, mas é porque, quando agimos, estabelecemos uma sintonia de acordo com os objetivos e a forma da ação, abrindo as portas para recebermos de acordo com o que estamos fazendo. Então, olha só o que ele diz assim, né? Então, não é por castigo que nós não recebemos aquilo que pedimos, né? Ah, eu não perdoei, então Deus não vai me dar o meu presente. Esse é o meu castigo por não ter perdoado. A gente pensa assim. Mas não é assim. É porque quando agimos, quando a gente tem uma atitude, a gente estabelece uma sintonia com os objetivos e a forma da ação. Se você age de forma maléfica, cometendo uma agressão, você está entrando em sintonia com aquele tipo de energia que envolve aquela ação que você praticou, abrindo aí as portas para recebermos de acordo com o que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo coisas boas, eu vou estabelecer sintonia com as coisas boas e vou receber de acordo com o que eu estou fazendo. É a lei de ação e reação. Aí ele diz aqui: assim, se nossas ações são baseadas no interesse pessoal, estamos vinculando a reação à mesma faixa de interesse. Vai ficar só ali no interesse pessoal. Você já recebeu o que queria. O aplauso dos homens? Se buscarmos atender com misericórdia, a misericórdia, se encarregará de estar conosco quando dela precisarmos. Porque, pela lei do reino, temos do que damos. Então, toda vez que eu ajo com misericórdia, né, com benevolência, com indulgência, com compaixão, eu entro em sintonia com tudo isso. E isso vai vir ao meu encontro quando eu necessitar. Denise, pega aí o livro do Pai Perdoe, você tem? Lê para a gente o capítulo 100. Lê devagarzinho, para a gente pegar bem, assimilar bem as palavras do irmão José, que ele é cirúrgico. Capítulo 100. Perdoar e ser perdoado.
Quem perdoa se isenta da lei do karma. Quem é perdoado fica devendo a ela. Quem perdoa ensina o que já sabe. Quem é perdoado aprende o que desconhece. Quem perdoa caminha adiante. Quem é perdoado não sai do lugar. Quem perdoa se faz luz. Quem é perdoado vê o clarão. Quem perdoa vence. Quem é perdoado lutará ainda. Quem perdoa se põe de pé. Quem é perdoado precisa se levantar. Quem perdoa semeia. Quem é perdoado apenas colhe. Olha a diferença de quem perdoa e quem é perdoado. Não é? Quem perdoa está sempre o quê? Se elevando. Quem é perdoado ainda precisa fazer muita coisa. Ainda vai precisar fazer muita coisa. E para encerrar, ainda nesse livrinho, né? Eu achei uma homenagem ao irmão José. Vamos ler juntos aqui o capítulo 99 desse livro, Pai Perdoa-lhes. Que aqui no. Ele diz assim, ó, Pai perdoa-lhes, mas aqui no final tem assim, ó, porque não sabem o que fazem, né? Então ele diz assim no 99, efeitos imediatos do perdão. Enumeremos alguns dos efeitos imediatos do perdão, mormente para quem experimenta a felicidade de concedê-lo. Paz íntima indescritível. Alegria desde muito não sentida. Sensação de leveza no espírito. Harmonização com a vida ao redor. Equilíbrio no ambiente familiar. Melhor rendimento no trabalho. Sono mais tranquilo. Bem-estar físico acentuado. Lucidez do raciocínio. Exitosos empreendimentos comerciais. E, sobretudo, a definitiva certeza de que, sob qualquer pretexto, não vale a pena guardar ressentimento contra quem quer que seja, de que, por ser oriunda do ato de perdoar, quem não perdoa a desconhece por completo. Então, né? Não vale a pena guardar ressentimento contra quem quer que seja. Não vale a pena. Então, que a gente possa, porque a felicidade, ele estava falando da felicidade, ele abre o texto falando da felicidade. Então, ele diz, e sobretudo a definitiva certeza de que, sob qualquer pretexto, não vale a pena guardar ressentimento contra quem quer que seja. E de que, por ser oriunda do ato de perdoar, o quê? A felicidade. Porque lá no primeiro parágrafo ele diz assim: enumeremos alguns dos efeitos imediatos do perdão, mormente para quem experimenta a felicidade de concedê-lo. Então ele diz aqui, porque a felicidade é oriunda do ato de perdoar. E quem não perdoa, a desconhece por completo, desconhece a verdadeira felicidade. Né? Então, realmente, o irmão José, maravilhoso, nos traz essas lições fantásticas, né? E a gente vai vendo como é importante o ato do perdão. E como para todos nós. E como Jesus disse assim, ó, perdoar aos homens, a todos os homens, as suas ofensas. Não só aqueles que me ofenderam mais diretamente, mas a todos os homens. Porque estamos todos a caminho. Somos todos ainda muito equivocados. Então, nós precisamos aprender a perdoar a todos os homens, a todos os nossos irmãos. E trocar o meu sangue ferve por você, né? Como eu vejo, pelo ao ouvir o nome de um irmão que se equivocou muito, pensar, Senhor, tem piedade desse nosso irmão.
né? Que a tua misericórdia o envolva, que a gente sabe que envolve, mas Jesus sempre fala para a gente rezar pelo irmão, né? Toca no coração dele, faça com que ele veja a luz, que ele conheça a verdade, para que ele pare de se equivocar. Porque a gente sabe, né? Quanto mais equívocos a criatura comete, mais dor e sofrimento ela vai sofrer. Então, esse tem que ser o nosso. Para os que já desencarnaram, para os que estão a caminho, para todos. A gente tem que pensar assim. Então, começar a aprender a fazer esse movimento, né? Então, gente, semana que vem, a gente vai estudar capítulo 11, sobre o jejum. Alguém gostaria de comentar alguma coisa a mais para ilustrar o encerramento dessa aula? Eu acho que para ajudar a gente, como fala o irmão José, o ofensor é uma pessoa, é um espírito doente. Ele é doente. Eu acho que fica Perfeito. mais fácil assim. Aí, que a gente tem que pensar. Ele, É, ele só fez isso porque é doente. é doente. Ele só Doente. está fazendo isso porque é Por quê? desequilibrado, porque é doente. É, isso Porque aí. se ele não fosse doente, ele não estaria fazendo isso. E quando você olha as atitudes da pessoa, você percebe realmente a E é pessoa doente mesmo. é É doente. todos esses aí. Todos esses. Doente. Quando você percebe, se você for analisar com bastante, com aquela Sim. observação cirúrgica, cada atitude, cada fala da pessoa, você diz, ele é o doente, ele está doente. Porque se ele tivesse são, ele não falaria uma coisa dessa. Ele não faria isso. Porque ele está tirando do próprio pé, não é? A gente vê a criatura fazendo coisas que a gente assim, como é que uma criatura equilibrada pode falar uma coisa dessa? Pelo menos no microfone. Se ele fala aqui, ó, ninguém ouve, só ele no meio. Não, mas vai para os microfones, para o mundo inteiro. Aí depois é o tal de deixe dizer, eu não quis dizer isso, eu estou em surto, está doendo, não sei o quê, me interpretaram mal, não é? Aí piora, a justificativa piora o contexto. Aí você diz, realmente, o irmão José está certo. Ele é o doente. Por isso que Jesus falou, eu não vim para os sãos, eu vim para esses que estão se equivocando aí, falando um monte de besteira atrás do outro. Como diz o povo, atirando no próprio pé, passando uma vergonha a nível mundial. Então, Não é? São doentes. São doentes. Não são normais. Não estão no seu equilíbrio. Imagina o processo obsessivo que essa criatura está sofrendo, o assédio que ela está sofrendo. Porque será que todo mundo que ele está sacrificando é espírito superior? São espíritos celestiais? Claro que não. A maioria é espírito que vai buscar se vingar, vai correr atrás do prejuízo, vai querer ver o cidadão sofrer. Somos espíritos, somos nós. Somos nós. Um pai que perde a esposa, os 4, 5 filhos, tudo destruído. Se não for o espírito superior, e aqueles que desencarnaram, que vão ter mais acesso à criatura, com mais facilidade. Imagina o assédio que essas criaturas estão sofrendo. E como não conseguem administrar isso, aí o reflexo do assédio se surge através das palavras e das atitudes, cada vez mais equivocadas. Cada vez mais equivocadas. E as pessoas que estão aqui encarnadas, que desejam o pior para ele, para esse cidadão, para esses, não é? Quantas pessoas pelo mundo, pelo Brasil aqui, ficam desejando o pior para a pessoa. E a pessoa nunca melhora na sua doença. Cada vez piora mais.
cada vez piora mais. Vive entrando e saindo de hospital. E a gente está vendo que aquilo ali está, entendeu? Está indo, caminhando cada vez para uma coisa mais grave. Então, são doentes, merecem as nossas preces. Então, a gente, né, aproveite hoje, quando nós deitarmos para dormir, antes de dormir, a gente eleve uma prece para todos esses nossos irmãos doentes, pedindo a Deus que tenha piedade deles, que os ajude, não é? Porque aí Deus também vai ter piedade de nós, das nossas mazelas já realizadas ou que estamos realizando ainda agora, né? Então, que a gente... esses estudos são muito bons, que fazem a gente acordar, né? Fazem a gente despertar, que, Nós. como disse o irmão José, somos todos nós ainda muito doentes. Somos todos nós ainda muito doentes. E para isso nós precisamos de quem? Do médico Jesus, né? Jesus, o médico das almas, que é a nossa aula de amanhã, quinta-feira, né? Às 16 horas. Jesus, o médico das almas. Nosso clínico, nosso médico. Que vamos buscar esse médico, porque ele tem o remédio para a nossa cura. Bem, gente, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje, né? Agradecendo muito a Deus por tudo isso, graças a Deus, porque tudo isso que a gente está recebendo, gente, é luz, hein? É luz para a gente. É luz que o Senhor está enviando, né, para cada um de nós. Que a gente saiba receber essa luz e não deixar que ela se perca por aí, que a gente vai precisar muito dela. Então, graças a Deus que o Senhor está nos oferecendo essa luz. Desejo para todos vocês um bom trabalho, irradiação aí. Seja bem-vindo, meu amigo Alberto. É bom vê-lo. Estávamos saudosos da sua participação aqui conosco. Você faz falta, muita falta, tá? Dê um abraço aí da nossa irmã Regina. E eu vou pedir para você fazer a nossa prece de agradecimento, Alberto. Alberto, é fechado o microfone. Liga aí o teu microfone, meu amigo. Obrigado, então. Eu estava com saudade de vocês. E neste momento, então, ao término deste momento de estudo, deste ciclo de estudos, estejamos aqui agradecidos pela luz do esclarecimento, agradecidos pela oportunidade de podermos refletir sobre tudo aquilo que nos permita nos conduzir ao caminho do aperfeiçoamento. Que possamos, com as bênçãos de Jesus, com sua luz, superar os nossos obstáculos íntimos e buscar verdadeiramente a vivência dos seus ensinamentos, que possamos estar prontos a perdoar, para que assim possamos buscar um caminho de conciliação. Que estejamos todos agradecidos a esta espiritualidade que nos assiste, que nos inspiram, que nos amparam, que nos auxiliam, e que estejamos, então, ao término desta oração, agradecidos, e que estejamos com Jesus em nossos corações e Deus em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, um bom trabalho aí para vocês, com muita paz, com muita luz, tá bom? Amanhã a gente está de volta às 16 horas, para continuarmos com os nossos estudos. Tchau, gente.